Deixa Deus te usar. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Cumprimento com Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Esse é o dia que nos fez o Senhor. Você está alegre com Jesus? Nós hoje íamos dar continuidade ao nosso estudo, obras da carne, né? Mas o Senhor tem um recado para a igreja e nós vamos falar, antes que o pastor fale sobre o recado, e vamos falar sobre esse tema, em que no final o nosso pastor vai estar convocando toda a igreja para o recado que Deus mandou dar. E vamos falar sobre jejum. Mas antes disso, vamos fazer a nossa declaração? Quem trouxe a sua Bíblia, levanta bem alto. Vamos lá? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela poderosa, santa, incorruptível palavra do Senhor. Preparado está meu coração para receber a poderosa palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 9. Nós vamos estar falando sobre um bocadinho de jejum. O que você já aprendeu sobre jejum aqui nessa igreja, irmãos? Alguém pode me dizer? O que você já aprendeu sobre jejum? Alguém lembra do estudo de jejum? Não? Jejuar é cooperar com o trabalho do Espírito Santo para a formação de Cristo na minha vida. Jejuar é isso. É eu cooperar com o trabalho do Espírito Santo para a formação de Cristo na minha vida. E para Cristo viver em mim, eu tenho que morrer. Para Cristo viver em mim, eu tenho que morrer. O jejum ajuda nisso, irmãos. O fato é o que o Senhor nos deu uma arma espiritual poderosa para que a gente não pare no meio da jornada, da nossa caminhada com Cristo. E o jejum é uma dessas armas poderosas. Não o jejum religioso, aquele que você fala assim: eu vou jejuar para mover a mão de Deus. O jejum não move a mão de Deus, não, irmão. O jejum move você. O jejum, ele move você, porque Deus, ele já se moveu através do Filho dele há 2000 anos atrás. Então, abra sua Bíblia, Mateus 9, versículo 14 ao 17. A gente vai estar lendo. Amém? Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres
João dessa maneira? Ele não respondeu claramente, não é? Por que que seus discípulos, nós jejuamos e os fariseus muitas vezes, e os seus discípulos não jejuam? E aí Jesus vem com uma resposta. Mas a resposta que Jesus veio não foi com uma resposta natural. Porque Jesus nunca respondia às pessoas naturalmente. Ele vinha com a resposta espiritual. Jesus não tem nada a ver com mover Deus. Jejum tem a ver com mover você para o lugar que Deus quer que você esteja. Você vai sair da incredulidade e vai passar a ter mais fé quando você jejua. Nesse texto de Mateus 9, capítulo 9, 14 a 17, existem alguns segredos de um jejum que eu vou compartilhar com você nessa noite. E o primeiro lugar, eu quero dizer, o jejum tem a ver com a ausência física do noivo. Naquele tempo, está escrito, né? Aqui. Naquele tempo, hão de jejuar, quando o noivo lhe será tirado. Dias virão, no versículo 15, a parte B. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado do noivo. E nesses dias hão de jejuar. Naquele tempo, Jesus era visto em carne e osso. E quando alguém ia ao encontro dele, ficava curado, ressuscitava, recebia os milagres. Por quê? Porque ia ao encontro de Jesus. E Jesus estava ali de carne e osso, não estava? Então, para que os discípulos iam jejuar? Se Jesus estava ali de carne e osso, ele fazia tudo. Hoje nós não temos Jesus de carne e osso aqui conosco. Temos? Não. Mas quando jejuamos, trazemos a presença espiritual de Jesus, como se Ele estivesse presente em carne e osso. Esse é um dos propósitos do jejum, porque quando nós jejuamos, nós trazemos a presença espiritual de Jesus em nossa vida, como se Ele estivesse aqui do nosso lado, seu Espírito Santo. Faz isso aqui, Fabiana. Faz aquilo ali, Fabiana. E eu faço. Assim como Jesus falava com os discípulos, olha, é assim, faz isso, faz aquilo. E aí, quando eu jejuo, eu tenho essa sensibilidade. O Espírito Santo fala comigo, Fabiana, faz isso. E eu vou seguindo aquilo que o Espírito Santo manda eu fazer. Ficamos sensíveis à voz do noivo. Quando o noivo for tirado, nesses dias jejuarão. Então, a ausência de Jesus, ela tem a ver com o jejum. Segundo lugar, jejum tem a ver com o que te deixa triste na caminhada cristã. Quantos de nós já ficamos tristes na caminhada cristã? O jejum tem a ver com isso. Aí a pergunta: podem acaso os convidados estarem tristes? Lá no versículo 15, quando Jesus respondeu: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Então o jejum tem a ver com tristeza. Quando eu estou triste, convém eu jejuar, para que a tristeza saia da minha vida. Quem nunca se entristeceu? Não é verdade? Na caminhada, na jornada cristã. Então jejua. Eu preciso dar um passo, mas eu não consigo dar aquele passo. Eu preciso perdoar, mas eu não consigo perdoar. Eu preciso dar outra face, não consigo dar. Eu preciso dar um passo de fé, também não consigo. E isso me entristece, quando eu não consigo fazer nada disso que eu falei. Aí eu tenho que jejuar. Porque eu jejuando, essa tristeza vai embora. Eu vou deixar de ficar triste e
vou receber a vitória da alegria do Senhor na minha vida. Coisas que nos deixam tristes. Você está caminhando, mas parece que tudo está parado no mesmo lugar. Quem já aconteceu isso? Com quem já aconteceu isso? Você está caminhando na caminhada cristã, mas parece que nada está acontecendo na tua vida. Comigo já aconteceu. E você não passa daquele momento ali. Tem que jejuar, irmãos. E eu sei que isso na nossa nova natureza que nós recebemos de Deus, ela dá um grito. Porque não é para eu viver no natural. É para eu viver no sobrenatural de Deus. Nós devemos viver no sobrenatural. Nós não podemos nos conformar com o natural dessa terra. Nós temos que viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Levanta sua mão assim comigo e diga: eu recebo essa palavra. Eu quero viver o sobrenatural. Aleluia. Eu declaro que toda a gente hoje aqui vai receber uma unção nova para jejuar. Eu recebo isso para minha vida. Que você vai receber uma unção nova na sua vida para que você venha fazer jejum e jejum prolongados na sua vida, em nome de Jesus. Fabiana, mas me dá uma dor de cabeça quando eu jejudava. Eu profetizo que dava, não vai dar mais. Fabiana, mas eu fico tremendo quando eu vou jejuar. Não vai tremer mais. Fabiana, mas eu passo mal. Fico amarela, fica você, não vou cair. Eu declaro que não vai acontecer mais. Em nome do Senhor Jesus. Diga para o seu irmão assim, ó: Deus vai te ungir hoje para um jejum poderoso. Diga comigo, irmão. Jejum tem a ver. Vamos lá, igreja toda. Jejum tem a ver com a ausência física do noivo. Para que eu fique sensível à presença espiritual, como se ele estivesse presente fisicamente. Em Hebreus 11, 28, versículo B, diz isso. A Bíblia fala que Moisés permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Jesus está invisível aqui, mas eu sinto ele aqui e sei que ele está aqui. Louvado seja Deus. E Moisés era firme nisso. Ele acreditava no invisível. Lá em Hebreus 11, 28, você vai ler que Moisés ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Achei engraçado hoje que o Gabriel chegou lá em casa e falou assim: minha patroa estava meio triste. E ela começou a falar a tristeza dela, que estava sentindo mais dores. E aí ela falou assim: eu faço as minhas rezas, Gabriel. O Gabriel foi falar com ela: a senhora ora? Sim, eu oro, faço as minhas rezas de Fátima de manhã e à tarde. Eu sempre faço. Mas o Gabriel falou assim: ô patroa, olha, é assim. Faz uma coisa diferente, seja doido como eu. Pega uma cadeira e bota uma cadeira aqui assim, a senhora senta ali do lado daquela cadeira e conversa com Jesus como se Jesus estivesse ali. Aí ela: mas Gabriel, ele é uma santidade, eu não posso fazer isso. Aí ela: seja doido como eu, dona Isabel, seja doido como eu. Fala com Jesus como se ele estivesse ali, porque Jesus é uma pessoa, Deus é uma pessoa. Então fala, a senhora não está vendo ele, mas ele está ali presente. Não procura por Fátima, não, procura por Jesus. Ele coloca a lista daqui: ó, Senhor, eu quero falar contigo. Aí outra coisa, a senhora sabe todas as rezas, sabe? A senhora sabe a reza do Pai Nosso. É assim, eu sei, então reza o Pai Nosso, só o Pai Nosso. Aí quer dizer, aos pouquinhos o Espírito Santo vai trabalhando, porque ela não aceita, irmãos, a empresa lá não aceita crente, e muito menos pastor. Quando ele entrou lá, o Ebi ficou com medo e disse: ó, não fala que tu é pastor, não fala. E agora nós estamos batalhando aí
só quem ama a Deus. Não queremos o pecado para as nossas vidas. Só quem ama a Deus não quer a incredulidade para as nossas vidas. Não queremos o natural, irmãos. Nós queremos viver no sobrenatural. E você quer viver no sobrenatural de Deus? Quem quer viver no sobrenatural? Ou você quer continuar com uma vida medíocre que às vezes a gente leva? E às vezes não acontece nada. Eu quero e declaro sobre a minha vida que eu quero viver o sobrenatural de Deus. Aí o Espírito Santo vem e diz: quer viver o sobrenatural? Fecha a tua boca. Para de comer. Fala pro teu irmão aí, ó, catuca aí. Para de comer. Porque comer é muito bom, né, irmãos? Tá chateado? Comer é muito bom, irmãos. Comer é muito bom. Mas melhor ainda é ter a presença dele o tempo todo em nossa vida. Melhor do que comer é ter ele do nosso lado ali toda hora, todo momento, todo segundo, e você sentir ele. Ó, Jesus, eu te amo, te adoro. Eu sinto tua presença aqui, Senhor. É melhor do que comer, irmãos. Aí você não vai ter dificuldade de jejuar, porque você vai dizer assim: eu prefiro a presença dele do que comer. Jesus a gente não serve, Jesus a gente obedece. De servir a gente serve Daniel, de serve os discípulos, vai servir os profetas. Jesus a gente não serve ele não, a gente obedece. E ele disse assim: ó, tem casta que só sai com jejum e oração. Então tem caixas em nossa vida que só sai com jejum e oração. Não adianta você querer que o irmãozinho, o pastor, o profeta bota a mão na tua cabeça, que só vai ter caixa que sai com o teu jejum e com a tua oração. Terceiro lugar, ninguém põe remendo de pano novo em veste velho. Alguém já fez isso aqui? Você já comprou uma roupa bonitona, um vestido lindo para as mulheres, pegou ele, cortou e remendou naquele vestido velho de ficar em casa, está desbotado com bexiga. Já fez isso? Ninguém faz. Por isso que Jesus falou: ninguém põe remendo de pano novo em veste velho. Sabe por quê? Porque o remendo, ele tira parte da veste e a vergonha fica maior ainda. Você está entendendo? Você entendeu isso? Vou repetir. Porque o remendo tira parte da veste e a vergonha fica maior ainda. Então o jejum tem a ver em cobrir a sua nudez, tirar a sua vergonha. Irmãos, aquilo que te deixa envergonhado, aquilo que não te identifica como homem e mulher de Deus. Quem já passou por isso? Que olharam para você: ih, nem parece que tu é crente. Você ficou envergonhado, não ficou? Se alguém já ouviu isso? Então, jejua. Tem a ver com isso também. Cobrir a sua nudez, cobrir a sua vergonha. O jejuar tem a ver com isso. Meu irmão, vai jejuar, vai cobrir a nudez, a vergonha que às vezes a gente faz mesmo. Eu já contei aqui uma vez que eu passei vergonha, né? Tava no trânsito e aí mandei, a mulher me chamou de maluca, eu, cala a boca! Ali assim pra ela. Aí eu pensei: essa mulher aparece aí, vergonha, crente, pastor, né? Você vergonha. Então tem que jejuar. Tem que jejuar, porque o jejum ele cobre isso. E aí você não vai ser mais envergonhado, você vai obedecer à voz do Espírito Santo. Ninguém põe pano de veste nova em roupa velha. Quarto lugar, versículo 17. Nem se põe
espírito, eles precisam de ajuste. Diga comigo, o meu espírito, vinho novo. A minha alma, energizada pela carne, odre velho, não ajusta, não se encaixa. O meu espírito com a minha alma energizada pela carne não se ajusta. Sabe aquele período que Deus está falando com você e você não está entendendo? Já aconteceu isso contigo? Deus está falando contigo e você não está entendendo. É tempo de jejuar. É tempo de fazer jejum. Irmãos, hoje eu não estou pregando aqui para religiosos. Eu estou pregando aqui hoje para o corpo de Cristo. Eu estou pregando hoje para o corpo de Cristo que está neste lugar. Eu não estou pregando para religiosos nessa noite. E Deus nesta noite está te dando uma chave poderosa chamada jejum. Porque você vai abrir a porta e entrar por ela. E você vai vencer coisas que você quer vencer há anos e não consegue vencer. Mas com o jejum você vai conseguir vencer. E essa chave Deus está dando para você nessa noite. Você recebe? Ele te diz para você, filha, filho, eu te trouxe aqui para ouvir essa palavra, porque falta na sua vida jejum. O Senhor te unge nessa noite para você jejuar. Ele te dá a graça dele nessa noite para você jejuar, jejuns prolongados na sua vida. E os capetas que amarram a tua vida vai ter que bater em retirada em nome do Senhor Jesus. Vão ter que sair. Puxa, mas eu não estou ouvindo a voz de Deus. Jejua. Mas essa situação está me entristecendo. Eu estou triste com essa situação. Jejua. Eu estou passando vergonha. Eu estou com vergonha. Estou envergonhada. Jejua. Eu não estou entendendo o que Deus está falando para mim. Jejua. Olha o poder do jejum. Olha como o jejum tem uma dimensão que nós não sabíamos. A dimensão que o jejum tem. O fato de deixar de comer mortifica a nossa carne. Você sabia disso? Que o fato de você deixar de comer mortifica a nossa carne. E eu olhei também. O fato de nós orarmos em línguas edifica o meu espírito. E essa junção de eu orar em línguas edificando o meu espírito e jejuando e mortificando a minha carne libera tudo isso na minha vida, irmão. Eu vou ouvir a voz de Deus. A tristeza vai embora. Eu não vou deixar de passar por vergonha. Eu vou ouvir o que Deus está falando comigo. Por um lado, quando eu oro em línguas, o meu espírito levanta. E por outro, quando eu jejuo, a minha carne é mortificada. Essa junção produz a presença dele em nossa vida. E o que eu preciso na minha vida é a presença dele. Você sabia que você não precisa de mais nada? Sabia? Você não precisa de mais nada. Você precisa da presença dele na sua vida, porque isso te basta. Você já viu a história de Maria e Marta? Já viu a história de Maria e Marta? Maria e Marta preocupada com os afazeres, com o que tinha que fazer. E aí ela foi questionar Jesus, porque Maria não estava ajudando ela. Senhor,
e não venha servir juntamente comigo? Ordena-lhe. Ela ainda dá uma ordem para Jesus: ordena-lhe que venha ajudar. Mas Jesus chegou para Marta e falou assim: Marta, Marta, uma coisa só é necessário. Uma coisa só é necessário. E Maria escolheu a melhor parte. Então, se é uma coisa só que é necessária, é eu estar aos pés de Jesus, na presença dele. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas sabe o que acontece conosco? Nós estamos preocupados com a renda, preocupados com o que o pastor fez ou não fez, preocupados com o filho, preocupados com o casamento, preocupados com tudo, correndo atrás de tudo, menos da presença dele. Menos da presença. Mas Jesus fala para você nessa noite: uma coisa é só necessária. E Maria escolheu a boa parte, é estar aos pés de Jesus. Porque quando você escolhe a boa parte, tudo lhe é acrescentado. Não lhe falta nada, tudo lhe é acrescentado. Eu costumo dizer: não precisa correr atrás de bênção, não precisa fazer campanha para ter vitória, para ter bênção. Não precisa, porque quando você é obediente, a bênção corre atrás de você. Quando você está aos pés de Jesus, ele supre todas as suas necessidades. E eu não falo por ninguém, eu falo por mim, porque Deus tem suprido todas as minhas necessidades. Eu falo por mim. O Senhor tem suprido tudo. Brevemente estarei contando uma grande vitória que o Senhor tem me dado. Glória a Deus. Brevemente estarei contando a vitória que o Senhor tem me dado. Por quê? Sabe por quê? Eu estou aos pés do Senhor. Eu estou esperando nele. Eu estou aguardando nele. E o Senhor tem suprido tudo aquilo que eu preciso, necessito. E digo: vai além. Ele está me dando além daquilo que eu peço a ele. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas se você não faz, mas aí você fala assim: eu digo por mim. Quando Deus falou para mim assim: ó, Fabiana, eu quero que você seja uma missionária. Eu queria entrar na aeronáutica. Eu estudei 3 anos para isso. Entrei? Não, ele não deixou. Ele não deixou. Ele viu, ele viu que me mostrou pessoas sabendo menos do que eu, passando, entrando e eu ficando. Mas ele disse: esse não é o propósito que eu tenho para a tua vida. E eu querendo nadando contra a maré. Eu estava nadando contra a maré, porque eu não queria entrar no propósito de Deus. Mas quando Deus, ele tem um projeto na nossa vida, e quando eu me entreguei totalmente a ele tem realizado os meus sonhos. Eu não achava que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável, porque eu estava fazendo a minha vontade e o meu querer. Então, quando ele falava assim: você vai ser missionário, eu não aceitava e não achava a vontade dele boa, perfeita e agradável. Hoje eu acho. Sabe por quê? Porque eu não faço a minha vontade, eu faço a dele. Aí, nesse momento que eu me entreguei para fazer a vontade dele, eu acho a vontade dele boa, perfeita e agradável. E ele tem feito coisas maravilhosas e tem suprido tudo para a glória dele. Para a glória dele. Amém? Jejue mais. Faça como Maria. Uma coisa só é necessária. Tá? Temos um recado de Deus para você nessa noite sobre o jejum. E o pastor Gabriel vai estar ministrando sobre esse recado. Amém? Deus te abençoe. E jejue mais, igreja.